Olá, tudo bem? Como você está hoje? Luciane aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para todo cristão, para todo aquele que é discípulo de Jesus. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Luciene, eu sou discípula de Jesus e aqui nos meus canais, nas redes sociais, eu compartilho a palavra de Deus de uma forma simples. E hoje eu quero falar de um versículo que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. É uma das últimas ordenanças que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos antes de subir ao céu após ter ressuscitado. E ele fala assim para os discípulos: Ide por todo o mundo pregando o meu evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar a palavra de Deus. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E ele segue assim dizendo assim, ó, e ensine eles a guardar os meus mandamentos como eu tenho ordenados a vocês. E lembre-se, estarei com vocês até o fim. Essa foi a minha forma de dizer, tá? Tradução da Luciene. Então, o que isso significa? Muitas das vezes, nós como cristãos, como discípulos de Jesus, queremos colocar e cobrar de outras pessoas aquilo que nem nós mesmos sabemos que estamos fazendo ou executando. Nós queremos que as pessoas sejam tão perfeitas conosco de forma que nós não conseguimos ser com elas. E queremos colocar pessoas em pedestais, mas a gente não consegue ficar nesse pedestal. Nós não conseguimos se equilibrar nesse pedestal, mas eu quero que o outro se equilibre. O que isso significa? O primeiro passo para você querer cobrar algo de alguém, ofereça algo. Eu não posso cobrar aquilo que nem eu mesmo consigo oferecer. Então o Senhor Jesus, ele deu uma ordem bem clara. Ensine-os a guardar os meus mandamentos como eu vos tenho ordenado, como eu vos tenho ensinado. Então, Jesus ensinou eles primeiro e depois ele cobrou. E a minha pergunta é, como eu posso cobrar algo que nem mesmo eu sei o que é? Então eu falo assim, ai, meu pastor não tá me amando, meu pastor não tá me ensinando, a minha pastora não ajuda, eu tô passando dificuldade. Mas, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quais são as ordenanças de Cristo para a sua vida? Você sabe? Então, às vezes, nós cobramos dos nossos pastores humanos, pessoas limitadas como nós, aquilo que nem nós mesmos conseguimos oferecer a ninguém, nem mesmo aos nossos filhos dentro da nossa casa. Então, o primeiro passo para que eu possa cobrar algo de alguém é saber o que cobrar. É saber o que eu estou cobrando. Mas para eu cobrar algo, eu tenho que viver este algo. Então, quais são as ordenanças de Jesus? Você sabe? Como cristã, pare e pense. Jesus, ele deixou umas ordenanças aí para o povo dele. Mas o povo não sabe quais ordenanças são essas. Muitos, a grande maioria, não sabe quais as ordenanças que Jesus diz aqui nesse versículo. Então, se eu me digo que eu sou uma discípula de Jesus, eu tenho que saber quais são os mandamentos dele para minha vida. Quais foram as ordenanças que ele deixou para mim como cristã seguir. Então, o primeiro passo para que eu queira que alguém me dê algo, o primeiro passo para que eu queira que alguém aprenda algo é que eu saber primeiro. Eu tenho que primeiro saber aquilo que eu vou oferecer. Agora, se eu nem sei o que o meu mestre me ensinou, como eu posso querer que alguém siga o meu mestre? Se eu estou dizendo que sou discípula dele, que eu sigo a ele, mas eu não conheço a ele. Então, é para você refletir hoje, você está vendo este vídeo? Pense aí. Quais foram as ordenanças que Cristo deixou para os discípulos, para todo aquele que nele crer? Reflita, estude sobre isso, pesquise, ore. Senhor, quais foram as ordenanças? Está na Bíblia. A gente usa a internet para tantos meios, para tantas coisas fúteis, e a gente pode usar ela para aprender a palavra de Deus. Então, quero deixar aqui para reflexão. Eu não vou falar agora quais são as ordenanças, eu já sei. Você já sabe? Mas eu vou deixar essa dúvida aí para você pesquisar, para você estudar, procurar ter comunhão com a palavra de Deus. E aí no próximo vídeo eu vou liberar aqui alguma das ordenanças que o Senhor Jesus nos deu como discípulos. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e não cobre do outro aquilo que você não pode oferecer a ele.